Olá, tudo bem, gente? Vamos iniciar então o nosso ano letivo de 2021 com o seguinte tema desta semana, que é a intertextualidade. Primeiramente, nós vamos ter que definir o que é texto. A palavra texto, ela tem uma origem latina e lá no latim era o quê? Era um tecido, né? Então tudo que é tecido é algo que se entrelaça, é algo em que os fios eles se unem para que surja alguma coisa. Então isso que é um texto, ele é o quê? Várias frases que elas se unem para que alguma coisa surja. Portanto, todas as palavras em um texto, elas todas têm que estar relacionadas umas com as outras, porque senão não é texto, né? Senão é um apanhado de palavras, né? Portanto, nós temos que analisar várias coisas para nós considerarmos um conjunto de palavras como um texto. Como, por exemplo, eu vou pôr aqui no quadro branco um textinho e aí vocês vão perceber junto comigo se isso é um texto ou não. Como assim? Ó? Vamos lá, então. É um diálogo. Vamos começar um diálogo. Olá, tudo bem? Aí, qual é a coisa que é esperada? É que alguém o quê? Responda de uma forma que haja uma interligação entre as coisas. Olá, tudo bem? Sim. Está tudo ótimo. E você? Vamos lá. Isso. Opa. Aí a gente responde, bem. Fazia tempo que não nos víamos. Então, aqui, ó. Então, nosso textinho está pronto. Olá, tudo bem? Sim, está tudo ótimo. E você? Bem, fazia tempo que não nos víamos. Então, vamos trocar contato para não acontecer mais isso? Então, isso aí que eu coloquei, isso é um texto. Se acontecer algo assim, por que isso aí é um texto? Porque todas as frases elas estão interligadas por uma ideia que é a coerência e também a coesão. Mas isso aí fica para umas próximas aulas, tá bom? Então, assim, ó, aí hoje nós vamos assim, dar uma definida, né, no que é texto e também na intertextualidade, que é o tema da aula de hoje. Então, ali, ó, se eu pegar aquele texto e eu alterar algumas frases, ó, assim, ó, olá, tudo bem? Se eu colocar assim, ó, olá, tudo bem? Aí o outro falando, ó, o calor só aumenta do século XVIII para cá. Isso aí já não é mais um texto. Por quê? Porque há uma quebra de coerência, uma quebra de sentido. Por quê? Porque essas duas frases aqui, elas não conversam entre si. Portanto, o texto é o quê? É tudo aquilo que funciona de forma interligada, né? Então, vamos definir ali, ó, texto, do latim textum, que quer dizer tecido, né? Tecido, então, ele é formado por vários fios que se ligam para que surja uma coisa com forma e também com uma certa função. Portanto, todos os textos eles têm uma certa função, desde aqueles textos mais bem escritos, como por exemplo um livro, até
uma bula de remédio ou até uma receita de bolo, né? Porque todos eles vão ter uma função, tranquilo? Então, aí agora a gente vai para o conceito de intertextualidade, porque essa palavra intertextualidade parte da palavra texto. Ó. Aqui no meio a gente pode vislumbrar, ou seja, ver a palavra texto ali, ó, texto. E o que é intertextualidade? Nós temos essa parte aqui no começo dessa palavra, que é o prefixo inter. Inter quer dizer entre, ou no meio de. Então, textualidade é o quê? É uma característica de algo que faz que isso seja um texto. Então, intertextualidade é quando há textos ali, no meio de outros textos. Entenderam? Por que isso acontece? Todos os textos que nós pensamos, todos os textos que nós criamos, eles têm como base o quê? Todas as nossas leituras anteriores, né? Porque nós criamos como? Nós criamos tendo base em tudo aquilo que nós sabemos. E como é que nós sabemos as coisas? Lendo, ouvindo, né? Então, a gente pega textos antigos que estão guardados ali na nossa cabeça e nós os utilizamos. Então, o que é a intertextualidade? É a comunicação de textos mais recentes com outros mais antigos. Ou seja, para que haja intertextualidade, nós temos que pensar em quê? Num texto fonte, num texto matriz. Vamos colocar tudo isso aí. Depois vocês pauseiem esse vídeo e aí podem copiar também isso aqui no caderno, porque é copiando que a gente fixa as coisas. Então, o que é o texto matriz? É a fonte da nossa inspiração. A gente pode escrever assim, né? Então, a intertextualidade trabalha o quê? Com a comunicação entre vários tipos de texto. Ou seja, um texto ele pode ter como fonte apenas um outro texto mais antigo ou vários textos. Tu podes, então, pegar fontes diversas, fontes sérias, fontes de brincadeira, coisas assim. Tranquilo? Então, deu para entender mais ou menos o que é a intertextualidade? E a intertextualidade, ela é algo que não se relaciona apenas a texto escrito, ou seja, a linguagem verbal, que é o quê? Aquela que faz uso de palavras. Por quê? Eu vou colocar aqui uma figura e aí nós vamos analisar que há uma intertextualidade ali. Vamos ver, né? Isso. Vamos pegar aqui então. Ó. Eu vou aumentar para que eu vou apagar esse aqui, que vocês já devem ter copiado, deletando para ficar espaço no quadro. Ó, vocês estão vendo aqui? Aqui a gente tem um exemplo clássico de intertextualidade, que é uma brincadeira. Esse quadro aqui, ele é aquele quadro bastante famoso que é a Mona Lisa, feita mais ou menos lá no século XVI, uma coisa assim. E aqui a gente tem um quadro feito mais recentemente, século XX, XXI. Então, há uma intertextualidade aqui. Por quê? Porque quem fez isso aqui teve como base essa coisa mais antiga aqui. Então, a intertextualidade, ela é construída também pela linguagem não verbal, que é o quê? Aquela que usa não palavra, né? A linguagem verbal é o quê? Aquela que usa palavras. E a não verbal é aquela que se faz sem palavras. Tranquilo? Então, gente,
lá no polígrafo de vocês há um exemplo de um texto produzido mais ou menos recentemente que faz uso da intertextualidade. Eu vou colocar aqui no quadro para nós o analisarmos juntamente. Vamos lá. Vou colocar aqui. Eita. Vamos colocar aqui, ó. Oração do internauta. Satélite nosso que estais no céu, acelerado seja o vosso link, venha a nós o vosso host, seja feita a vossa conexão, assim em casa como no trabalho. O download nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nosso tempo perdido no chat, assim como nós perdoamos os banners de nossos provedores. Não deixeis cair a conexão e livrai-nos do spam. Amém. Então, esse texto que ele é produzido no século XXI, ele se relaciona com um texto muito mais antigo. Qual é esse texto, hein? Então, uma das perguntas que tem ali no nosso material é: esse texto lembra qual outro texto mais antigo? Aí vocês vão ter que pensar e responder. A outra, 2 ali, a outra pergunta que tem lá no nosso material sobre esse texto, que eu pus no quadro branco aí. Quais as marcas que fazem esse texto lembrar outro tipo mais antigo? O que são as marcas linguísticas? São o quê? As características escritas que, quando tu as lês, tu percebes qual é o texto que ele está puxando. Que nem assim, ó, satélite nosso que estais no céu. Isso aqui é uma marca linguística que lembra aquele outro texto mais antigo que serviu como base para a construção desse texto. Tranquilo? Então, vocês têm que procurar aqui as marcas linguísticas que relacionam esse texto aqui com aquele outro respondido lá na pergunta 1 anterior. E aí, a terceira atividade é uma produção textual. Ou seja, vocês vão ter que escrever um outro tipo de texto parecido com esse, mas para uma outra categoria profissional. Como, por exemplo, vocês podem fazer uma oração dos jogadores de futebol. Ou seja, vocês vão ter que misturar a característica de uma oração dessas de reza com a atividade profissional que vocês vão escolher. Tá bom? Então, aí lá no nosso material ainda fala sobre um método de intertextualidade, que é a paródia. Vocês já devem ter ouvido essa palavra em algum lugar. Vamos apagar o nosso quadro então, para a gente falar da paródia. Vou colocar o exemplo que está ali no nosso material. Vamos ver se ele vai colar aqui no quadro. Ele não cola no formato tabela, né? Não deu muito certo, então eu vou falar da paródia. O que é a paródia? É quando tu pegas um texto antigo e tu o transformas em uma sátira, ou seja, tu tira sarro. Tu tira sarro de um texto antigo, né? Ou tu tira sarro, ou tu altera partes dele para que faça uma crítica, né? Uma crítica social, né? Por exemplo, eu vou pensar num poema que ele foi escrito, né, em 1843, se eu não me engano. Ele é bem famoso. Eu vou colocar uma estrofe dele aqui para que a gente possa analisá-lo. Né? Esse poema que eu vou colocar, ele foi feito numa época em que os escritores brasileiros eles estavam pensando em valorizar tudo que era
da nossa terra, né? Quando vocês forem maiores, né, vocês vão estudar isso, que é chamado de romantismo, que é a valorização também de tudo que faz parte da vida do poeta, que nem essa estrofe aqui que é bem famosa. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, o que essa estrofe traz de informação? Ela traz um elogio à terra do poeta, porque ó, minha terra, ou seja, a posse é dele. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Então ele faz a aparição de dois elementos que são muito belos na terra dele, que são as palmeiras e o sabiá. Então, as aves que aqui gorjeiam, ou seja, ele está longe da terra dele, ele está em outro lugar. E ele está escrevendo de longe da pátria, ou seja, longe do Brasil. Aí ele fala, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Ou seja, as aves que ele ouve agora, lá onde ele está, elas são menos belas do que as aves aqui do Brasil. E aí, esse poema, ele é de 1843 e ele pertence ao escritor Gonçalves Dias. Só que aí, muitos anos depois, um outro poeta fez uma sátira, né? Ele fez uma paródia, ou seja, ele pegou esse poema e aí ele transformou em uma coisa completamente diferente. Eu vou colocar aqui, eu vou colar aqui a paródia do outro escritor, que se chama Murilo Mendes, que ele já é do século XX. Então ali, ó, aqui é o texto matriz, ou seja, ele é o texto que surgiu primeiro. Aí vem a intertextualidade desse texto que ele veio depois, por meio da paródia, que é quando tu altera alguma coisa com dois objetivos principais, ou tira sarro, né, humor, ou fazer uma crítica, né, a aquele outro texto. Aí o Murilo Mendes escreve assim, ó, minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas de minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Nós vamos analisar o que ele quis dizer. Mas ali, naquele primeiro verso, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver uma internacionalização, ou seja, as coisas não são mais somente do Brasil. A minha terra tem macieiras da Califórnia. Macieira é o quê? É uma árvore que dá maçã. E a Califórnia fica nos Estados Unidos. Então, a minha terra tem macieiras da Califórnia, ou seja, foi importado algo e foi posto aqui dentro. Ou seja, a nossa natureza não é mais nossa, ela veio de fora. Onde cantam gaturamos de Veneza. Gaturamos é uma espécie de ave, é um passarinho bem bonitinho, que ele tem mais ou menos duas cores, ele tem, né, azul e também amarelo. Então, o gaturamo, ele é uma ave que é da América do Sul, mas aqui ele fala onde cantam gaturamos de Veneza. Por quê? Porque os europeus, quando eles vieram para cá, eles ficaram espantados com a natureza, né, do nosso continente. Portanto, eles, né, levaram para lá várias espécies de animais, inclusive muitos pássaros. Ó, os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. O que ele quis dizer com isso? Que os poetas brasileiros lá da época dele, que é mais ou menos ali na década de 1920, 1930,
Eles eram pretos por quê? Porque nós somos um povo que tem muita o quê? Mistura de raça e que vivem em torres de ametista. O que ele quis dizer em torres de ametista? Ou seja, que os poetas brasileiros não têm nenhum tipo de relação com as coisas que acontecem em torno dele. Ou seja, que eles escrevem coisas somente do próprio eu deles e eles não se importam com tudo aquilo que está acontecendo em torno deles. Ou seja, aqui nesses dois versos aqui que eu estou passando com o ponteirinho, isso aqui é uma crítica ao quê? Aos artistas alienados. Legal? Gostaram então? Então assim, vocês estão vendo que a intertextualidade não é somente uma cópia de algo que foi feito antes. Também nós podemos alterar aquela primeira obra original com efeito de riso ou com efeito de uma crítica social bem forte. Tranquilo, gente? Qualquer dúvida, eu vou deixar o meu contato ali naquele polígrafo nosso e vocês podem me perguntar, tá bom? Façam essa atividade nesta semana e não deixem acumular. Tá tranquilo, tá fácil de fazer, tá bom? Beijo, gente!